A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Canal Tudo Sobre um Cristão, e vamos direto ao ponto. Existe alguma coisa impossível para Deus? Essa é uma pergunta que tem resposta, né? A resposta já está dentro das Escrituras, e posso já adiantar para você que sim, existe uma coisa que é impossível para Deus, porque o próprio Deus determinou que ele não faria, tá? Por isso que é impossível para ele. Isso a gente vai ver dentro das Escrituras agora e aproveitar para contar esse fato que aconteceu. Certa vez eu estava dentro de uma comunidade, uma comunidade aqui que é da cidade onde eu moro, Natal. Comunidade essa chamada comunidade ali do Mosquito. Eu fui convidado para ir para lá pelo irmão Samuel no tempo, isso faz muito tempo já. E foi durante um culto à noite e foi me dada a oportunidade ali de falar um pouco da palavra de Deus. E eu comecei falando que já tinha ouvido, escutado em vários lugares e também estava escutando ali um erro que a maioria das pessoas dizia assim: para o nosso Deus nada é impossível. E isso estava me chateando, estava me incomodando, e eu não encontrei outro meio de não aproveitar aquele momento para falar e mostrar dentro das Escrituras. E por causa dessa situação aconteceu ali um mal-estar entre as pessoas que não estavam preparadas para ouvir essa verdade, e quase que eu fui convidado a ser retirado ali, né? E eu lembro que o irmão Samuel no tempo ficou até um pouco triste, porque ele tinha me convidado, né, com aquela situação todinha. Eu me preocupei também com a situação dele ali, mas graças a Deus tudo passou. E hoje eu estou trazendo essa situação aqui dentro do canal para mostrar para você que sim, existe uma coisa que é impossível para Deus. Desde já eu convido você a ir para o Novo Testamento, procurar no livro que tem por nome Hebreus, o capítulo 6 e versículo 18, ok? Bom, estou aqui com as Escrituras, certo? E diante de minha mão, aqui no capítulo 6, versículo 18, o que está escrito na palavra de Deus é assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um fortíssimo consolo, nós que já corremos para o refúgio, para tomar posse da esperança proposta, que é a vida eterna. Então aqui a Bíblia deixa bem claro que é impossível que Deus minta. A Bíblia não se contradiz. Quem se contradiz são as pessoas que leem ela e não respeitam o texto nem o contexto. Irmão, mas eu já vi que lá na Bíblia, lá em Lucas 1:37, está dizendo que não há impossíveis para Deus. Então vamos dar uma olhadinha, vamos respeitar o texto e o contexto. A situação de Lucas capítulo 1, a partir do versículo 34 ao 38, a situação é essa, olha só. Versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo Gabriel: como acontecerá isto, visto que não conheço o varão, visto que não tenho relações com o homem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Assim, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você observa que o santo é Jesus, não Maria. O anjo diz, assim, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria se assusta com aquela situação. Poxa, como é que vai ser isso e tal? Então o anjo Gabriel vai dar um reforço para que Maria pense. Olha o que o anjo diz: tua parenta Isabel também concedeu um filho em sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Maria sabia muito bem que Isabel era estéril e que não podia ter filhos, que era impossível, e ainda mais ela era avançada em idade, já estava com a idade muito ali
idosa para ter um filho. Então o anjo vai dar essa moral para ela, dar essa ideia. Aí o próprio anjo diz assim: porque nada é impossível para Deus. Olha só, o anjo está dizendo sobre aquela situação de uma mulher estéril vir a ficar grávida, isso não é impossível para Deus. Sobre a situação de Maria ficar grávida sem ter relação sexual, isso não é impossível para Deus. É nessa questão aqui que o anjo coloca esta frase: porque nada é impossível para Deus. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Então isso aqui fica bem claro que o anjo está se referindo que não é impossível para Deus nesse sentido aqui, de uma mulher estéril ficar grávida, ou de Maria ficar grávida com a permissão do Espírito Santo de Deus. Ok? Vamos para outro texto. O outro texto em questão está em Mateus capítulo 19, certo? É o perigo das riquezas, o título em destaque. E diz assim, ó, no versículo 23: então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo que é impossível, mas está dizendo que dificilmente. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eles sabiam que eram pobres, e Jesus estava dizendo que dificilmente um rico entraria enquanto mais um pobre. E não foi isso que Jesus disse. Eles que interpretaram errado. Jesus, olhando para eles, disse-lhes: para os homens isto é impossível, né? Mas para Deus tudo é possível. O que Jesus estava se referindo aqui? De um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Tá, que eles vão achar isso impossível, mas Jesus disse: para Deus isso aí não é impossível. Olha só, a gente tem que respeitar sempre o texto e o contexto, tá bom? Então, são situações que você vai estar lendo as escrituras, e se você não respeitar o texto e o contexto, você vai achar que a Bíblia contém erros, né? Se contradiz, e não é bem assim. Quem se contradiz são as pessoas que leem sem respeitar o texto e o contexto. E por isso elas criam pretexto, que é a desculpa. Tá? Vamos dar uma olhadinha também lá em Tito, afirmando que Jesus e que Deus, né, não pode mentir. Livro que tem o nome de Tito, né, capítulo 1, versículo 2, que é Paulo que escreve para Tito. Paulo está dizendo assim: na esperança da vida eterna. A nossa esperança é a vida eterna, tá? Não coisas deste mundo. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Mais uma prova aqui dentro das Escrituras. Tito, capítulo 1, versículo 2. Vamos aproveitar também aqui as Escrituras para fechar com Números, Antigo Testamento. Nota aí, capítulo 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, quando Deus diz lá em Hebreus 6,18 que é impossível que ele minta, é porque ele não mente. E por que Deus não pode mentir? Vamos abrir a Bíblia lá em João 8,44 para fechar esse trabalho. Novo Testamento, o livro de João, tá? Capítulo 8, versículo 44. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim: vós sois vós, né? Sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus diz claramente que o diabo é o pai da mentira. Então Deus jamais poderia mentir, porque se Deus mentisse, ele se tornaria filho de quem? Do diabo, pois Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira. Novo Testamento também tem essa outra prova lá em 1 João,
capítulo 2, versículo 21, está escrito assim, ó. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Jesus disse certa vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, por Jesus Cristo. É isso? Então fica aqui esse trabalho, espero que tenha tirado essa dúvida de você aí, de algumas pessoas, tá? Dona Jo ficou muito triste também quando eu falei esses dias para ela, né? A senhora lá que eu às vezes lancho na cigarreira dela, ela disse, eu não sabia. Eu digo, pois está escrito, Deus não pode mentir. E isso é uma coisa impossível para Deus. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto ou outro, que assim Ele me conceda.